Oi, meu nome é Vitória, eu sou estudante do primeiro ano do ensino médio do CAP da UERJ. E eu vou apresentar sobre o Animal Print, que é uma tendência que é apresentada desde a criação das roupas há mais de 120 mil anos atrás, até hoje em dia, que ainda é muito forte. Entender como que essa moda é tão forte hoje em dia, a gente precisa voltar no início dos tempos. As roupas foram criadas com o intuito de proteção contra o frio, contra temperaturas extremas, porque eram necessárias proteções, como nós humanos só temos pele, e enquanto temperaturas muito fortes, a gente poderia morrer de frio, passar muito frio, a gente poderia estar mais aberto para predadores, etc. Então, o começo do uso de peles de animais para fazer nossas roupas fez com que o uso de roupas começasse a ser popularizado e aos poucos se tornou uma coisa necessária, de se usar. Porém, a moda que foi se concretizando durante esse tempo, ela realmente só se tornou popular depois da primeira Revolução Industrial, que trouxe maquinários industriais para que conseguíssemos produzir tecidos e outra coisa de costura mais rápido, como máquina de costura e o terra mecanizado, o que tornou tecidos e peças de roupas mais fáceis de serem feitas para a população em geral. Porém, as estampas de animais realmente já começaram a ser conhecidas, a serem famosas, em 1930, com o lançamento do filme Tarzan, que constava com Jane, uma mulher, que é o par romântico de Tarzan no filme, a mulher leopardo, que ela usava roupas de leopardo, roupas com pele de leopardo, e que ela apresentava uma personalidade forte, ela era destemida, ela era selvagem, o que era como se fosse um sonho para as mulheres daquela época, porque ela apresentava uma liberdade que elas não tinham tanto naquela época. Então, o uso de estampas de animal, o uso de estampas de leopardo, remetia a Jane, que era como se fosse a vontade delas, a estética, o jeito que elas queriam ser. Então, daí que veio a primeira popularização do animal print. E com isso, vários estilistas, modelistas da época começaram a apresentar isso em suas criações, o que transformou essa tendência numa coisa que acabou nunca desceu. Ela teve sua popularização nessa época, com o tempo, e teve uma popularização também bem forte com o movimento punk, que usava bastante de tecidos sintéticos, que usavam também de estampas animais. Com todo esse tempo, mesmo que a moda de uso de estampas de animais continue muito forte, ela nem sempre é a mesma. O uso de estampa de leopardo já não é tão comum não é tão comum como a gente pode ver estampas de oncinha, ou como a gente pode ver estampas de tigre. E mesmo depois de muito tempo, mesmo que às vezes acabe até sendo considerado brega você usar alguma estampa de animal, as estampas de animais, muitas vezes elas voltam para a tendência. Como, por exemplo, a estampa de vaca, que nunca tinha sido tendência, mas só que é uma estampa de animal e virou tendência agora. O que mostra como a moda pode ser volátil e que mesmo depois de tanto tempo a gente vai repetir o mesmo padrão. Trazer um animal que não era antes, transformar ela numa estampa interessante e daqui a um tempo provavelmente vai vir outra estampa de animal que também vai ser bem interessante. Mas com isso é possível a gente observar que a referência da pele de animais continuou, mas a tecnologia foi avançando, o que faz que não seja mais necessário o uso de pele e couro de animal de verdade. Isso você consegue tanto preservar os animais, preservar as espécies, e também transformar a moda numa coisa mais acessível, porque é muito mais barato você comprar uma coisa de couro sintético do que uma coisa de couro verdadeiro. Então, mesmo que ainda tenha algumas grifes, algumas marcas que se recusem a usar roupas sintéticas, pelo sintético, couro sintético, a maioria das grifes famosas já aderiu a esse movimento, e muitas pessoas são contra essas grifes que não aderiram a esse movimento, porque hoje em dia a indústria já consegue imitar tão bem os pelos e o couro que acaba que você nem vê a diferença.